Boa noite, gente. Meu nome é Eliseu. Eu sou o dirigente da tenda de caridade Caboclo Pedra Branca, uma terreira que fica aqui na cidade do Rio Grande, no bairro Coab 2. O tema do vídeo de hoje é Exu incorporado bebendo no bico da garrafa. Existem alguns fundamentos no ritual de Umbanda que são básicos e não podem faltar em nenhum terreiro, acredito eu. Por exemplo, a defumação, o atendimento aos consulentes, as preces de abertura, entre outros. O fumo e a bebida usadas pelos guias incorporados são rituais que não ocorrem em todos os terreiros de Umbanda. Eu mesmo já fui em terreiros de Umbanda que as entidades incorporadas não utilizavam nem o fumo e nem a bebida alcoólica durante os trabalhos, durante o atendimento às pessoas. Mas eu acredito que o uso de bebida e fumo, se for compreendido, se for fundamentado pelo médium dirigente, pelo pai de santo, ele não tem problema nenhum. Nós aqui utilizamos com parcimônia, com limites, o fumo e a bebida. Bom, e só para repetir, para deixar bem claro, eu não sou contra o uso do fumo e da bebida, mas eu acredito que deve haver limites. Ultimamente eu estou percebendo, quando eu vou visitar alguns centros espíritas de Umbanda, ou terreiros de Umbanda, como queiram, ou às vezes até eu vejo pela internet, que hoje em dia está muito divulgado a religião pela internet, então eles filmam uma gira inteira. Bom, eu ando percebendo assim que os Exus e as Pombagiras, elas ou eles andam bebendo direto no bico da garrafa. Eles bebem direto na garrafa, já não usam mais copos. E eu vejo que eles consomem uma garrafa de bebida inteira numa gira, às vezes uma gira curta, ou mais. Então a gente tem como bebida da esquerda, da linha de Exu e de Pombagira, a gente tem a cachaça ou o marafo, como o pessoal fala, o uísque, o filtrado doce, o bacardi, a vodka, o rum e etc. E eu vejo constantemente, vamos dizer assim, principalmente pela internet, mas também vejo nos próprios terreiros, diretamente, né, nos terreiros físicos lá, presencialmente, as pessoas bebendo no bico da garrafa. Veja bem, eu particularmente, eu acho isso demais. Eu acho que uma entidade incorporar num médium, um bandista, para beber uma garrafa inteira, ou mais de uma garrafa. Já vi casos de pessoas incorporadas, de irmãos médios incorporados, que bebem mais de uma garrafa de bebida. Isso já é muito preocupante. Então, eu acho isso muito forte. Eu acho muita coisa para uma entidade beber uma garrafa inteira de bebida. De uísque, de vinho. Eu vou falar posteriormente que não são só os Exus e as Pombagiras. Não importa se a bebida seja fraca ou forte. Aí algumas pessoas vão dizer assim, isso é normal. Gente, eu tenho aqui duas objeções, duas colocações que eu não concordo. Número um, eu acho muito deselegante uma entidade, seja uma pombagira, seja um Exu, pegar uma garrafa na mão e sair bebendo no meio de uma gira.
Eu acho muito deselegante. Isso é uma particularidade minha. E eu acho também o conteúdo de uma garrafa muita bebida para ser consumido numa gira. Então eu sou daquele tempo que o médium, seja ele novo ou seja um médium antigo, davam para a entidade um copo de bebida e a entidade trabalhava com um copo de bebida ou no máximo 2 copos de bebida durante uma gira inteira. Seja uma gira de caboclo, seja uma gira de Exu, seja uma gira de preto velho. Então não tinha essa história das pessoas já virem já com garrafas ou quererem tomar direto na garrafa. Eu acho isso muito deselegante. Eu acho que no momento que isso acontece, perdeu o sentido da Umbanda. Isso é o que eu acho. Bom, vamos continuar. A gente tem que também reconhecer que o nosso fundamento não é único. O meu fundamento, isso é uma particularidade minha. Isso eu aprendi com as pessoas que me ensinaram, que me iniciaram dentro da Umbanda. Principalmente o meu avô, que já é falecido, ele era aquele médium antigo e eu me criei com esse fundamento, entendendo que esse fundamento é certo. Mas, ao mesmo tempo, eu respeito as pessoas que pensam diferente. Então, existem terreiros que esse tipo de comportamento é normal, mas para mim não é. Eu respeito quem acha isso normal e quem tem esse fundamento na sua casa. Mas na doutrina aqui da Tenda de Caridade Caboclo Pedra Branca, isso não tem fundamento, isso não é permitido. Bom, vamos falar de mais exceções. Quando nós temos visitantes, como já ocorreu, de virem pessoas, visitantes, que eu convidei para participar de uma gira específica de direita ou de esquerda, esses médiuns visitantes que incorporaram suas entidades, alguns já trazem suas bebidas e bebem no bico da garrafa, eu dou um desconto. Por quê? Bom, porque são pessoas que são visitantes, eles não fazem parte da doutrina da casa, eles não fazem parte da corrente da casa, aliás. Eles não conhecem a doutrina da casa. Bom, e aí, como eu estava falando, eu dou um desconto, pois os médiuns, esses médiuns que fazem isso, eles desconhecem as normas da casa. Bom, mas aí tem uma outra colocação que eu gosto de fazer. Chega uma pessoa aqui na casa, um irmão, uma irmã, e por um motivo qualquer, resolve beber uma bebida alcoólica no bico da garrafa. Bom, aí a gente tem que fazer eu faço sempre 2 colocações. Bom, ou 3 colocações para tentar amenizar aquilo que vai com esse comportamento que vai de encontro com as normas da casa. Bom, em primeiro lugar, como eu já falei, aquele médium não conhece as normas da casa. Tudo bem, ele não conhece as normas da casa. Se ele é um médium que é consciente, se ele é um médium que está mais irradiado do que incorporado, vamos dizer assim, né? Porque, na verdade, uma incorporação propriamente dita, ela não existe, né? Bom, então, o médium não conhece, e aí ele não conversa comigo, ele traz a bebida. Eu já acho isso errado, mas também eu não vou ficar debatendo com ninguém, né? Bom, em primeiro lugar, porque aquela pessoa é um visitante, então, como eu digo, dou um desconto. Aquilo não faz parte da casa. Eu não vou fazer isso. Se eu for na casa de alguém, eu não vou fazer nada na casa de alguém
sem pedir a permissão para a pessoa. Sem perguntar para a pessoa se tal tipo de comportamento, se tal tipo de fundamento funciona. Então, assim, outro dia eu recebi a visita de um irmão meu, que tem terreira também, é um irmão dirigente, veio com a sua família, com a sua esposa, com o seu filho, a sua nora, o irmão Márcio Shepe. Então, assim, ele é um cara que eu respeito muito, que eu admiro muito, porque ele teve, assim, a sabedoria de conversar comigo sobre os fundamentos da minha casa. Se tal coisa era realizada ali, se tal fundamento era realizado, então ele não saiu atropelando como eu vejo algumas pessoas atropelando. Né? Então, assim, eu acredito assim, que esse seria o comportamento. Bom, eu vou visitar a casa de uma pessoa, seja no caso da bebida, de beber na garrafa ou de qualquer outra coisa, eu tenho que conversar com aquela pessoa. Se eu, se eu sou médium consciente, ou seja lá como queira entender isso, eu não posso sair fazendo tudo que eu quero. Então, mesmo que a pessoa, seja um médium inconsciente, eu acho que isso é uma questão de educação, tu perguntar como é que funciona o ritual de uma casa e não sair fazendo coisas só porque tu acha que servem para ti, tu acha que todo mundo tem que aceitar. Não, isso é errado. E outra coisa que eu acho mais importante ainda, a entidade, quando ela se manifesta, quando ela dá comunicação, se for uma entidade verdadeiramente irradiada, incorporada, ela vai saber, ela tem que saber que naquela casa tal tipo de comportamento, tal tipo de fundamento não é aceito. Então aí que entra a questão se o médium tá ou não tá firme. Isso é uma outra coisa que eu sempre falo. Bom, se o médium tá firme, a entidade não vai sair fazendo coisas que não são permitidas na casa, porque a entidade já vai saber, porque ela se comunicou no mundo espiritual com os guias e protetores da casa e deve saber também. Então tem tudo isso. Uma outra coisa também que dá pra gente dar um desconto é quando a entidade vem e pede permissão. Ah, olha, eu posso tomar a bebida na garrafa? Tá, tudo bem. Pediu permissão, tudo bem. Então tem, como eu falei, tem as suas exceções. Mas assim, realmente assim, eu acho muito deselegante, eu acho errado, eu acho que não é legal, não é lógico uma entidade se manifestar no médium e beber no bico da garrafa. Então, uma outra colocação que eu quero fazer de uma coisa que eu vi que eu fiquei assim surpreso. Porque normalmente esse tipo de coisa, esse tipo de atitude sempre é jogada, é mais usada, não vou nem dizer jogada, tá? Eu ia falar uma outra coisa aqui, sempre os comportamentos ruins são jogados nas costas dos Exus e das pombagiras. Então, qualquer tipo de comportamento ruim que um médium faz uma terreira, normalmente é jogado nas costas da entidade e normalmente essa entidade é um Exu e pombagira. Normalmente o médium não tem doutrina e aí passa à frente da entidade e aí depois joga as culpas no Exu e na pombagira, como se o Exu e pombagira fossem entidades sem luz, que não tivessem nenhum conhecimento, nenhuma educação, que fossem uns bichos, vamos dizer assim, entre aspas. Esse tipo de coisa eu acho muito errado e de alguns médios. Então, assim, uma coisa que me deixou muito, muito chocado foi quando eu fui numa terreira, já faz anos, e eu vi, eu acho que foi mais de uma pessoa fazendo isso. Uma moça incorporada com um caboclo, ela recebeu uma garrafa de vinho, porque a gente sabe que a oferenda do caboclo, ou curiador, como o pessoal
como o pessoal normalmente fala, é o vinho, né? Pode ser o vinho, pode ser a cerveja branca dentro do caboclo. Então, essa moça, ela estava incorporada, ela foi conversar, o consulente foi conversar com ela, né? O consulente chegou na frente dessa moça e deu para ela uma oferenda lá, uma garrafa de vinho, uma vela e mais não sei o que eu não me lembro. E aí, simplesmente, ela pediu para abrir a garrafa de vinho e bebeu o caboclo. Olha só, para mim isso aí foi o máximo do máximo, né? Da incoerência, vamos dizer assim, o máximo do máximo da incoerência. O caboclo simplesmente pegou, em vez de pedir um copo, ele arrancou lá a rolha e bebeu ali no bico da garrafa. E saiu bebendo no bico da garrafa, um caboclo. Bom, eu acho isso muito estranho. Pode ser que algumas pessoas dizem assim, que eu sou muito preconceituoso. Sim, pode ser que eu seja muito preconceituoso. Mas eu acho isso muito complexo, né? Esse tipo de comportamento eu acho muito complexo, né? Imagina assim, se eu acho isso complexo quando está relacionado com um caboclo e uma pombagira, imagina com um Exu e com uma pombagira, imagina com um caboclo. Bom, então, cada cabeça uma sentença. E aí eu fico pensando assim, bom, eu não duvido que já tenha mensageiro de Ogum ou caboclo enviado de Ogum que receba cerveja como oferenda, bebendo cerveja direto na latinha. Daqui a pouco o cara vai lá, pega o caboclo, pede uma latinha de cerveja, de preferência gelada, já abre e já sai bebendo na latinha. Ou um mensageiro de Ogum, ou um falangeiro de Ogum, um Ogum de Umbanda. Então eu tô achando isso muita modernidade e eu sou uma pessoa assim mais ortodoxa para algumas coisas. Mas eu não tô falando da casa dos outros. Eu tô falando que para mim particularmente é muito estranho isso. E aqui na terra de Cadete Caboclo Pedra Branca, esse tipo de comportamento não é normal. Cada cabeça é uma sentença. Devemos respeitar a doutrina de todos os irmãos, de todas as casas, todas as terreiras. As entidades, eu acredito que as entidades manifestadas verdadeiramente nos seus médiums deveriam saber como se comportar em cada terreira quando fossem visitá-las. É isso que eu penso. E aí eu deixo uma pergunta aí para os irmãos. Você acha normal uma entidade incorporada beber no bico da garrafa? Seja essa entidade um Exu guardião, uma pombagira guardiã, um caboclo, um preto velho? É a pergunta que eu deixo aí para vocês. Se você gostou do vídeo, curta e compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, Facebook e WhatsApp. Não se esqueça de se inscrever no canal, a sua inscrição é importante para nós. O seu like, a sua curtida também é muito importante para nós, para que esse vídeo possa chegar a outras pessoas. E as pessoas até podem escrever aí no comentário que acham normal, tudo bem. Tudo bem. Como eu sempre falo, eu não sou o dono da verdade, eu não estou aqui para estipular leis que sejam universais para a Umbanda. Não, eu só estou preocupado com a minha casa, com a tenda de caridade Caboclo Pedra Branca. Não esqueçam de clicar no sininho de notificações. Se você não clicou, clique para receber notificações de novos vídeos. Boa noite, obrigado e fiquem com Deus.